Saudações a todos, eu sou Edicel Rosa, educador físico e fisioterapeuta, e nos próximos minutos estarei apresentando para vocês a aula 5 do curso Musculação Clínica Complexo dos Ombros. Nós já apresentamos na aula 1 a introdução e o desenvolvimento e evolução do complexo do ombro, na aula 2 sobre articulação externo-clavicular, aula 3, articulação acromioclavicular. Na última aula, articulação escápulo-torácica. E como quinta aula, estamos na parte 2 do estudo sobre articulação glenohumeral. Na aula 1, abordamos sobre as estruturas passivas da articulação glenohumeral. Nesta aula 2, abordaremos sobre as estruturas ativas e sobre a osteocinemática desta articulação. Iniciaremos falando sobre os músculos que estão relacionados à glenoide e o húmero. Esses músculos, o que mais se destaca em volume e em tamanho é o deltoide. O deltoide é uma musculatura mais externa, superior à glenoide. Ele tem um volume muito grande, é o maior volume do membro superior. Ele é formado por 3 feixes de fibra muscular, sendo o anterior tem origem na clavícula, a posterior tem origem na espinha da escápula e as fibras mediais com origem no acrômio. Todas essas fibras têm uma ação em comum, que é a abdução. Já as fibras anteriores atuam na flexão e adução horizontal, e as fibras posteriores colaboram com a extensão e abdução horizontal. O deltoide, ele é um músculo muito forte, muitas vezes ele entra em desequilíbrio com o seu parceiro, que é o músculo do manguito rotador supraespinal. Precisa de um equilíbrio de forças entre esses 2 músculos para que a articulação do ombro mantenha-se dentro do seu eixo articular. O manguito rotador, ele é formado por músculos que fazem as rotações mediais e laterais. Ele tem uma grande função, que é a função de coaptação, graças ao seu vetor de força que se alinha com a escápula, isso proporcionando uma melhor coaptação da cabeça do húmero com a glenoide. Eles são uma estrutura que fica abaixo do arco coracoacromial e abaixo do músculo deltoide, que se prende aí, tanto na parte anterior e superior e posterior da escápula, aos tubérculos do húmero. O manguito rotador, ele é mais claro de ser estudado quando estudamos pelas suas funções de rotação. Os músculos rotadores laterais são os infraespinhal e redondo menor, e os rotadores mediais, o subescapular. Seguindo aqui com o supraespinal, cuja sua função principal é a abdução do húmero. Porém, ele tem fibras que fazem rotação medial e fibras que também colaboram com a rotação lateral. A verdadeira função do manguito rotador é esse ajuste, ou essa manutenção da cabeça do húmero dentro do seu eixo de rotação na glenoide. Quando todos os músculos atuam de forma equilibrada, há uma coaptação e uma manutenção da cabeça dentro do seu eixo natural. O primeiro músculo do manguito rotador é o supraespinal. O supraespinal se insere no tubérculo maior, na faceta superior do tubérculo maior do húmero, e a sua origem está na fossa supraespinal. Essa é uma visão de melhor observação, onde a gente percebe que ele fica abaixo do arco coracoacromial e tem um braço de momento que favorece a abdução e a coaptação da cabeça do húmero com a glenoide. O supraespinal ainda, aqui em vista, com os músculos rotadores laterais, ele fica entre
o arco coracoacromial, bem destacado do infraabdominal através da espinha da escápula. Ele também é de fácil palpação e sua função principal é a abdução, atuando também como um bom coaptador desta articulação. Aqui uma imagem ou um vídeo para esclarecer a função do supraespinal. Observe como ele atua na abdução dessa articulação. Já o infraespinal e o redondo menor, a gente vai estudá-los de forma conjunta, pois eles fazem praticamente a mesma função. Só não são o mesmo músculo porque possuem inervações diferentes. Já o supraespinal, o infraespinal, ele é 3 vezes maior do que o redondo menor, tendo aí uma força muito grande, uma prevalência no movimento. Suas principais funções, além da coaptação, é a rotação lateral. Aqui uma ideia de como atua a musculatura do infraespinal. Ele se insere no tubérculo maior do úmero, faceta média para o infraespinal e faceta inferior para o redondo menor. E sua inserção é na fossa infraespinal. Já o subescapular, ele está anterior aos músculos do manguito rotador, ou seja, ele está na face interna da escápula, como sua origem, e sua inserção no tubérculo menor do úmero, atuando como um rotador medial desta articulação. O supraespinal o subescapular ainda atua como um grande contentor da cabeça do úmero dentro da sua articulação, pois colabora com os ligamentos glenohumerais para a estabilização e evitando as luxações da mesma. Sua principal função é a rotação medial. Aqui uma ideia de como trabalha o subescapular. Bom, depois de falar sobre os músculos do manguito rotador, vamos falar sobre as estruturas que envolvem e sobre o arcabouço que envolve a articulação glenohumeral. Então, vamos imaginar que estamos falando aqui de uma casa, onde o teto é o que nós apresentaremos agora, que é o arco coracoacromial. Esse arco coracoacromial, ele é formado pelo acrômio, pelo processo coracoide e pelo ligamento coracoacromial, conhecido também como arco duro. Abaixo, nessa casa, ou seja, o assoalho da casa, nós vamos tentar imaginar que seja a cabeça do úmero. Então, entre a cabeça do úmero e o teto, que é o arco coracoacromial, nós temos o espaço subacromial, que seria aí o tamanho ou a dimensão da casa. Esse espaço tem aproximadamente 1 centímetro, ou seja, a espessura de uma caneta. A gente observa nessa imagem de raio-x um espaço normal. E nessa outra imagem um espaço reduzido, que pode ser essa redução ou por um problema morfológico ou por um problema biomecânico. Esse espaço subacromial, ou seja, as dimensões dessa casa, entre o teto e o assoalho, possui estruturas que estão colocadas ali dentro, que a gente pode entender como os inquilinos. Então, possui esse espaço 3 inquilinos. Um deles é a bursa subacromial, outro é o tendão do supraespinal e outro é o tendão da cabeça longa do bíceps. Todas as vezes que esse espaço dentro da casa reduz, ou seja, por uma elevação da cabeça do úmero ou um abaixamento do arco coracoacromial, nós temos
um aperto ou uma fricção ou um impacto entre a cabeça do húmero, o arco coracoacromial e esmagando as estruturas que estão entre os dois. A gente consegue perceber que essa lesão vai gerar inflamação e aumentando ainda mais a dificuldade de movimento dessa articulação. Lembro também que a redução do espaço subacromial, ela, de certa maneira, ela é fisiológica dentro de alguns parâmetros, pois é sabido que entre 30 e 120 graus de elevação do braço, nós temos uma redução de espaço em torno de 3 a 4 milímetros. Quando se ultrapassa essa elevação do braço a 120 graus, nós temos aí um aumento do espaço em 1 milímetro. Qualquer alteração acima desses parâmetros é considerada uma alteração biomecânica. Esse vídeo apresentará para vocês uma forma mais clara sobre essas estruturas e sobre esse espaço. E nós temos os músculos do manguito rotador, a buça, o arco coracoacromial. Está completo agora. Está quase completo os inquilinos, com o teto e o assoalho. Essa é a musculatura envolta, que é o deltoide. E a bursa, que é um componente importante que falaremos mais à frente. Tendão da cabeça longa do supraespinal e da cabeça longa do bíceps. Visto por um outro ângulo, bom, agora nós vamos abordar sobre essa estrutura importante que compõe aí os músculos, as estruturas que estão abaixo do espaço subacromial. Uma das mais importantes é a buça subacromial, ou seja, é um tecido conjuntivo que funciona como uma esponja, que tem uma quantidade pequena de líquido e que facilita o deslizamento entre as estruturas, principalmente entre músculos e tendões e entre estruturas ósseas e músculos ou tendões. Aqui a gente consegue observar a localização da buça subacromial e aqui de uma forma mais ilustrada. Este vídeo mostra claramente a função da bursa. Aqui outra forma ilustrativa e bem gráfica sobre a bursa. E também é importante acrescentar que essa bursa ela possui duas porções, a porção subdeltoídea e a porção subacromial. A função da bursa, como eu já havia esclarecido, ela é a facilitação do deslizamento entre as estruturas. Então, a gente observa aqui o húmero na sua posição de repouso, e quando eu faço a abdução do braço, eu tenho aqui a bursa, que faz o deslizamento entre o supraespinal e a cabeça do húmero, e o deltoide e o acrômio. Esse vídeo mostra bem o espaço subacromial e a bursa. A bursa e a sua facilitação no movimento, vista por vários ângulos, atuação do deltoide e do supraespinal. Ela protege o supraespinal de contatos com o deltoide e com o arco duro. Bom, agora precisamos falar sobre os movimentos glenumerais. É importante destacar que os movimentos glenumerais são diferentes dos movimentos do complexo do ombro. Esses movimentos glenumerais correspondem apenas à articulação glenumeral. Amplitudes maiores é o somatório da articulação glenumeral com todas as outras articulações do complexo do ombro. O movimento
de rotação medial e lateral da glenomeral acontece num eixo superior e inferior, onde nós temos aí as rotações entre 80 e 90 graus de amplitude de movimento. Já a extensão e flexão acontece num eixo sagital, ou seja, anterolateral, onde temos a elevação para frente ou a extensão para trás do húmero. Isso é muito utilizado nos exercícios de musculação, com amplitude em torno de 120 graus para flexão e 30 graus para extensão. Já a adução e abdução acontece num plano frontal, no eixo antero-posterior, onde a amplitude também em torno de 90 a 100 graus. Já os movimentos de abdução horizontal e adução horizontal acontecem entre o húmero e a glenoide num ângulo de 90, num ângulo de também somando um ângulo de flexão com abdução. Espero que, se você tiver alguma dúvida, você entre em contato. Caso não tenha, te encontro na próxima aula. Um grande abraço.